Câmera gravando, áudio funcionando. Bora lá para esse primeiro vídeo na minha volta aqui para o YouTube. Uma apresentação básica para quem aqui não me conhece. Já faz mais ou menos 10 anos que eu saí do Brasil. Deixei toda a minha carreira, minha família, todos os meus amigos próximos para viver uma vida nova e viver novas experiências no exterior. Desde lá já passei por Espanha, Polônia, Portugal, Inglaterra, também morei na Austrália. Então a minha intenção aqui nessa volta para o YouTube, até com esse primeiro vídeo aqui, a real intenção desse primeiro vídeo aqui é quebrar o gelo. Eu não sei se você já estava inscrito aqui no canal, porque eu já fiz algumas lives aqui sobre conteúdo de carreiras, sobre como ser promovido, como montar um LinkedIn, mas a minha real intenção aqui com esse primeiro vídeo é quebrar esse gelo aqui com você. Se você está caindo aqui de paraquedas ou se você já estava aqui antes, quero realmente atingir aqui é falar sobre alguns tópicos a mais de toda essa trajetória que eu tenho vivido nos últimos anos, toda a minha trajetória profissional, todos os percalços, os perrengues que eu tenho passado, mas também, principalmente, todas as histórias e ensinamentos, seja sobre a minha carreira profissional, que deu um salto exponencial, principalmente nesses últimos 2, 3 anos, mas também sobre lições que eu tenho vivido, todas as experiências que eu aprendi nesse percurso e passar para você todas essas histórias. Também penso em criar alguns conteúdos sobre... É claro que tem algumas coisas de valor, não vai ser só eu aqui, um cara chato falando para você sobre o que você tem que fazer sobre a sua carreira. Não é exatamente essa a minha intenção. Também passar alguns ensinamentos aqui sobre talvez algumas dicas para você melhorar aí a sua busca por novas oportunidades em qualquer lugar do mundo. Eu tenho certeza que para eu continuar criando esse tipo de conteúdo aqui, eu preciso fazer isso de uma maneira que eu vou gostar. Porque eu já estive aqui no YouTube antes e não consegui manter essa consistência. E sendo bem honesto, eu sou uma pessoa que eu tenho muita disciplina, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra certa, mas constância no que eu tenho feito, seja por exemplo com academia, seja por exemplo em praticar algum outro esporte, ou até no meu próprio trabalho, ou com a criação de conteúdo, que eu tenho focado mais no Instagram nesse último 1, 2 anos, mas que agora, para eu ter um pouquinho mais de proximidade de você, ter um pouquinho mais de possibilidade de contar mais histórias e experiências de vida, eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Então, se você já está aqui nesse canal, mas você está vendo eu falando isso e você pensa que não faz sentido para você, tudo bem. Você pode desinscrever agora e tá tudo certo, não tem problema nenhum comigo e vida que segue. Agora, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se o YouTube te recomendou esse vídeo, ou se você já estava aqui no canal e você tá vendo eu falar sobre isso, sobre carreira, sobre como construir talvez uma mentalidade forte para viver no exterior. Se você está interessado em dicas, vamos dizer assim, ou algum tipo de conhecimento que vai te ajudar no seu desenvolvimento profissional e pessoal, então eu realmente te convido a ficar aqui nesse vídeo. Na verdade, eu não sei se eu posso dizer se eu sou um cara muito comum ou se eu sou uma pessoa fora do comum. Por quê? Eu me considero nesses dois quadrantes. Por um lado, eu me penso que eu sou uma pessoa super comum, apesar de hoje eu ter atingido um nível que eu, sendo sincero, eu nunca pensei que eu iria atingir esse nível. Porque hoje eu estou ocupando um cargo aqui bem alto até, na Polônia, numa empresa farmacêutica de gerente de compras. Então eu nunca pensei, sei lá, 10, 15, até alguns anos atrás que eu conseguiria chegar num nível desse. Eu consegui chegar num salário, ou não só em questão financeira, mas em questão de responsabilidade do que eu tenho vivido hoje. Eu realmente nunca pensei. Então eu sou uma pessoa muito comum assim nesse nível. Eu procrastino bastante, eu gosto muito de, por exemplo, de happy hours, de praticar esportes, de ir pra academia, de tomar uma zinha, seja sozinho aqui em casa ou com meus amigos, de ir pra uma festa e dançar, ir num churrasco. É realmente isso que eu gosto de fazer. Então eu sou uma pessoa muito comum nesse sentido, eu não tenho nada, não tenho nenhuma habilidade que você fala, caramba, puto, o Gustavo é foda nisso daqui, ou não sei o que, não tem assim nenhuma habilidade que sobressai, que você olha e você fala, caramba, esse cara é muito bom exatamente nisso daqui. Eu nunca tive isso na minha carreira, nunca tive isso na minha carreira profissional, tanto minhas qualidades pessoais, vamos dizer assim. Por exemplo, eu gosto muito de jogar futebol. Joguei futebol por anos aqui na Polônia, no Brasil, mas eu nunca fui um cara que você fala, caramba, puta, esse cara joga muito. Eu nunca fui esse cara. Porém, ao mesmo tempo que eu me vejo muito comum aqui nesse lado,
eu me vejo totalmente fora do comum, talvez, eu não sei qual a porcentagem, mas eu me inspiro em algumas pessoas, né? Então, eu me acho muito fora do comum na questão de tomada de risco. Eu tomei muito risco nesses últimos 10, 15 anos, seja, por exemplo, saindo do Brasil, pedindo demissão de alguns empregos, vai para a Polônia, volta para o Brasil, sabe? São muitas histórias de tomadas de riscos que eu quero contar aqui para vocês em mais profundidade com esse canal. Essa também é uma intenção. E eu me vejo fora do comum, fora dessa caixinha, por quê? Porque eu não tenho medo mais. Eu já não tenho mais medo de tomar uma decisão, porque eu realmente acredito que quando você está decisivo, você fala, caramba, joga no peito, eu vou fazer isso daqui, é realmente quando as coisas começam a retornar para você. Quando você começa a dar mais um pouco sem esperar muito em retorno, não que seja isso algo clichê, mas é algo que eu tenho estudado bastante, até praticado bastante, por exemplo, meditação. Isso, essa constância, essa capacidade de retomada, que é exatamente o que eu tenho feito aqui no YouTube, é algo que eu me considero sim fora do comum. E eu tenho que valorizar essas características em mim, porque foda-se, eu me acho assim e não tem por que eu achar que, ah não, eu não consigo fazer isso, ou isso daqui, eu não tenho medo, eu não vou porque aqui tá bom, e eu não vou mudar de país, eu não vou mudar de emprego, não. Eu sempre matei no peito a bola e falei, não, quer saber? Eu vou. Independente da situação, independente do que vinha a acontecer, eu não sabia o que tinha do outro lado daquela porta. Tem essa porta aqui e eu não sei o que tá lá do outro lado, eu só entrei no avião e falei, bora. Não sei quem eu vou conhecer, não sei quem eu vou, o que vai acontecer de questão de trabalho, de pessoas, de vida social, mas isso é algo que eu venho melhorando e muito. Esse ano aconteceram muitas coisas que eu quero contar aqui com o passar dos vídeos, mas eu realmente aprendi a sair da frente do meu próprio caminho. Então, seja isso na minha vida pessoal, seja isso na minha vida profissional, com a minha comunicação, como ter uma vida social realmente magnética, que você tá bem com você mesmo. E quando você tá bem com você mesmo, cara, esquece. Aí você vai literalmente voar, porque você escolhe quem você quer perto de você, você escolhe o que você faz, você foca muito melhor nas suas atividades, independente da sua situação, seja também nos seus relacionamentos, por exemplo, amorosos, na sua dating life, tudo vai convergir de acordo com o que você se sente no final do dia. Então, é exatamente isso que eu tenho pensado muito. Eu quero passar muito conteúdo. A minha ideia é chegar aqui, colocar a câmera, ter uma ideia durante o dia, eu já anoto ali no WhatsApp, venho aqui, coloco aqui na câmera e vamos gravar. Eu quero passar esse tipo de conhecimento aqui para vocês. É claro que terão alguns vídeos que eu vou entrar aqui na tela do computador e vou mostrar para vocês o passo a passo, como, por exemplo, como melhorar o seu currículo, como melhorar o seu LinkedIn, porque essas foram as portas que se abriram para mim na minha carreira. Foi através dessas ferramentas, então eu quero abrir aqui para vocês todas as ferramentas também, como você melhorar a sua ferramenta para que você tenha mais oportunidades. Então, talvez você esteja aí hoje numa situação que você fala, putz, queria ganhar mais dinheiro, ou simplesmente só queria mudar de trabalho porque eu não estou contente onde eu estou hoje, ou você quer alguma coisa diferente, conhecer novas pessoas, conhecer um pouco mais de histórias para poder se inspirar. Então, é exatamente isso que eu quero passar nesses vídeos. Sem muita enrolação, sem muito lero-lero, porque eu sou uma pessoa muito direta. Talvez eu tenha até dificuldade aqui de fazer os vídeos no começo, porque os vídeos ficaram curtos, porque eu já vou direto ao ponto, eu não sou muito de ficar enrolando. Essa é a razão número 1 para eu estar voltando aqui pro canal. E aonde eu quero chegar no futuro, eu não penso exatamente assim onde eu quero chegar, porque na hora que eu chegar eu vou me sentir bem, ou na hora que isso acontecer, nossa, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu não penso mais assim hoje em dia. A minha intenção hoje é aqui agora voltar a fazer esses vídeos. Eu não sei exatamente qual a frequência, é lógico que eu tenho algumas metas, sem elas ficaria um pouco difícil, mas a minha intenção, não sei, talvez um vídeo por semana, um vídeo a cada 2 semanas, alguns vídeos, mas eu aqui falando com você na câmera, outros vídeos aqui no computador te mostrando algo realmente valioso para a sua carreira, o seu desenvolvimento profissional e pessoal, outros até talvez em formato de vlog. Se você tem alguma ideia que você gostaria de ver aqui no exterior, eu faço bastante viagens, estive no último mês em Londres, Budapeste, aqui em Varsóvia.
Então eu posso fazer algum vlogzinho aqui no canal também. E uma coisa que eu tenho pensado é que talvez, não sei, você pode deixar seu comentário aqui para falar para mim se você gostaria dessa ideia ou não, seria de fazer um podcast de estrangeiros, como eles chegaram, o que eles fizeram, quais áreas eles trabalham aqui dentro do canal. Lógico que esse não é meu foco do podcast, mas é algo que eu venho pensando e vamos ver se vai dar, se eu vou querer, se eu vou ter vontade realmente de fazer isso, porque o principal aqui para você fazer conteúdo na internet é você gostar exatamente do que você está fazendo. Pô, eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo, então eu vou fazer. Então se você ficou aqui até agora nesse vídeo, é porque eu assumo que você tem um pouquinho de curiosidade sobre o que eu venho a produzir no próximo ano, um pouco sobre carreira profissional, sobre crescimento profissional, desenvolvimento pessoal, até um pouco sobre a mentalidade do que eu tenho vivido aqui nos últimos anos. E é isso. Saia da frente do seu próprio caminho. See you.